a resolução das nossas questões, ok? Então nós paramos aí na questão de número 3, vamos iniciar agora a questão de número 4. Espero que vocês tenham curtido o vídeo anterior com a resolução das questões e vamos tentar terminar essa prova aí, ok? Vou resolver aí mais uma sequenciazinha, até dar aquele tempo normal, aí eu dou uma paradinha e resolvo outro para não ficar muito cansativo, ok? Vamos lá então, vamos mais uma questãozinha aí, vamos lá. Beleza então, moçada, olha só, a gente está aqui então com a quarta questão, né? Assinar a alternativa cuja palavra destacada seja um advérbio. Oh, beleza, seja um advérbio. Então o que ele quer? Ele quer que a palavra seja um advérbio. Quando que eu tenho um advérbio? Tá aí o X da questão, né? Quando é que eu tenho um advérbio? Bom, eu tenho um advérbio quando esse camaradinha ele está relacionado a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então, o que é um advérbio? Então, advérbio é classe de palavra invariável, né? E ele está relacionado, ele é modificador de quem? Do verbo, de um adjetivo ou dele mesmo, do próprio advérbio. Então, ele modifica essas três classes de palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu poder classificar uma palavra como advérbio, ele tem que estar relacionado com uma dessas três. Por quê? Porque é o seguinte, vou até colocar aqui em vermelho, ó, substantivo. Tá vendo aqui, ó? Substantivo? Ah, neném. Substantivo, não. Substantivo. O que o advérbio faz para ele? O advérbio odeia. O advérbio odeia substantivo. Ok? Ele está sempre relacionado a verbo, adjetivo ou a ele mesmo. Mas ele odeia substantivo. Com esse raciocínio, eu vou ter que verificar qual é a relação que está ocorrendo entre a palavra sublinhada e a que eu quero relacionar. Então, veja só. No primeiro exemplo aqui, ó, no primeiro exemplo, eu estou trabalhando com quem? Estou trabalhando com tempo. Tempo é o que para mim? Substantivo. Se tempo é substantivo, esse camarada aqui pode até ser que eu não saiba o que ele seja. Porém, eu sei o que ele não é. Né? Ele não é um advérbio porque estaria relacionado a tempo. Porém, aqui indica ação. Opa, esse camarada que indica ação aqui para mim, o que ele é? O verbo da minha oração. Então, esse cara aqui é o meu verbo. Então, não dá para ser letra A. Levantou-se da cama. Veja só, aqui há uma ação também. Ó. Então, o que esse camarada aqui é para mim? Esse camarada é meu verbo. Opa, já estou aqui com uma classe suspeita. E levantou-se de algum lugar. De onde? Da cama. Mas de que maneira? Como que ele levantou da cama? Rapidamente. Então, este camarada está modificando a ação de levantar. Então, este é um advérbio. E não é o que ele quer? Olha lá, onde seja um advérbio, então já achamos aqui a nossa letra B. Então, rapidamente, lógico, né? Esse sufixo mente também ele nos ajuda, né? Só lembrando que esse sufixo mente, ele por natureza é um sufixo adverbial. Mas veja, eu estou relacionado ao verbo, estou modificando essa ação verbal e quem faz isso é o advérbio. Vamos ver a outra ali então. Paulo é mais rápido que seu colega. Poxa, olha só. Paulo é mais rápido que seu colega é. Paulo é mais rápido como seu colega é. Moçada, esse que, ele é uma conjunção. E ele tem ideia de comparação, então ela é uma conjunção comparativa. Ok? Uma conjunção comparativa. Então, não serve para nós como resposta, tá ruim também. E João é o mais rápido da turma. Jesus, olha aqui. Turma é substantivo, moçada. Né? Turma é substantivo, então também não serve para nós. Então, a resposta correta, B de bola, ok? Então, fica aí a dica. Toda vez que eu tiver que classificar essa ideia de advérbio, é só lembrar. Advérbio é classe de palavra invariável que serve para modificar o verbo, o adjetivo ou ele mesmo.
e ele odeia substantivo, ok? Ele não se relaciona com o substantivo. Por quê? Quem faz isso e faz muito bem é o adjetivo. Legal? Bacana? Vamos ir para outra questão lá então? Então, indo para outra questão, questão de número 5. Vamos analisar aqui a questão de número 5. Em relação ao plural das palavras destacadas, assinale a alternativa correta. Opa, então estamos falando aqui de plural. Agora veja, moçada, quando eu lhe falo assim plural, a gente vai analisar da seguinte maneira. Primeiro, eu estou trabalhando com uma palavra simples ou eu estou trabalhando com uma palavra composta? Segundo, ele é um substantivo e desse substantivo é simples ou composto? Ou ele é um adjetivo e desse adjetivo ele é simples ou composto? Então eu tenho que fazer esta verificação, ok? Ou seja, verificar se eu tenho um substantivo composto e qual é o plural do substantivo composto. Flexiona só o primeiro? Flexiona só o segundo? Flexiona os dois? Ou, se forem adjetivos, a regra prática e básica do adjetivo é, toda vez que eu tenho um adjetivo composto, que vai para o plural, se tudo estiver na CNTP, né, parceiro? Ou seja, tudo estiver nas condições normais de pressão e temperatura, o que significa isso? Tem dois adjetivos unidos por hífen, por exemplo, eu vou sempre flexionar o segundo. Essa é a regra, ok? Do meu adjetivo, ok? Então ele fala assim, ó, em relação ao plural das palavras destacadas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Vou analisar a primeira questão. Aqueles olhos verdes claro fascinavam. Opa, chegamos aqui na palavrinha. Que palavra é essa? Então tem aqui, ó, verdes claros. Isso é um adjetivo composto que indica cor. Moçada, adjetivo composto que indica cor. Mas veja, verde é adjetivo. Então aqui eu tenho adjetivo. Ok? E claro, também é um adjetivo. Então aqui eu tenho dois adjetivos constituindo o meu adjetivo composto na indicação de cor. Qual é a regra? A regra diz que eu não posso flexionar o primeiro. Eu devo flexionar somente o segundo. Então isso aqui está ruim. Ah, por que eu tenho que fazer essa análise de que se os dois são adjetivos? Porque eu tenho situação em que o adjetivo composto que indica a cor, o segundo elemento é um substantivo. Exemplo, verde esmeralda, verde piscina. Neste caso, a regra diz que ele fica invariável. Aqui nesse exemplo, tanto verde quanto claro são adjetivos, então flexiona só o segundo. Então está errado a primeira. Ele só vestia calças azuis marinho. Oh, essa criatura sempre aparece em concurso, moçada. Porque é uma exceção. Ela é uma exceção à regra. Como assim ela é uma exceção à regra? Eu tenho azul é adjetivo, marinho também é adjetivo, mas esse camarada é invariável. É regra. Ok? Esse camarada é invariável. Assim como azul celeste. Azul celeste também é invariável. Então está ruim essa questão. Os surdos mudo dessa instituição. Mais uma palavrinha, adjetivo composto, que vive aparecendo em concurso também. É o adjetivo composto surdo-mudo. Moçada, surdo-mudo também é exceção. Esse cara diz o seguinte, eu tenho que flexionar os dois. Então ele foge à regra do adjetivo composto, que diz, se eu tenho dois adjetivos, flexiono só o segundo. Aqui ele fala para você flexionar os dois. Então está ruim também, né? E sobrou aí, os uniformes eram laranja. Oh, que legal, os uniformes eram laranja. Vamos pegar esse laranja aqui, né? Os uniformes eram laranja. Moçada, o que é laranja? Laranja, normalmente, ele é substantivo. Só que, quando o seu substantivo ele deixa de exercer a função dele, que é dar nome, e passa a exercer a função de adjetivo, que é dar uma qualidade, aqui ele está dando uma qualidade de cor, ele se torna imediatamente invariável. Ele não pode variar. Então eu não posso dizer os uniformes eram laranjas, porque aí vão virar frutas, né? Eu vou descascar essas frutas aí, parceiro, e vou fazer, né, uma salada de fruta com ela, ok? Então veja, se o seu substantivo está na indicação de cor, e alguns gramáticos também dizem assim, ó, se você puder, né, entender que nessa cor está a expressão da cor de, então os uniformes eram da cor de laranja, você pode deixar esse cara invariável, tá? E é o que está acontecendo. Então aqui está o quê? Aqui está
Corretíssimo. Então, esta é a nossa alternativa. Beleza? Tranquilo? Vamos para outra questão? Bom, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação às regras de acentuação. Opa, regras de acentuação. Moçada, o aluno vive me perguntando, e agora, professor? Regra de acentuação, vai cair a nova regra, vai cair a regra antiga? Olha, na marca, alguns concursos aí já vêm atribuindo a regra nova. Só que ela será obrigatória a partir do ano que vem para qualquer instituição. Então, acredito que as questões que vão se diferenciar com relação à nova regra, a partir do ano que vem já começam a aparecer. Fora isso, o que vai acontecer? Vai acontecer o que você está vendo aí nessas questões. Ele vai utilizar a regra de acentuação daquilo que não mudou. Aquilo que, em relação à regra antiga, em relação à regra nova, permanece o mesmo. Que é o caso de monossílabo tônico, não mudou. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, não mudou. Até a própria regra do hiato, né? Se o hiato ele for um monossílabo ou ele for uma oxítona, ok? Ele não perde o acento diante de um exemplo, né? Que vem antes dele lá um ditongo decrescente oral. A regra diz o seguinte, ó, se eu tiver lá o meu ditongo decrescente oral e após ele o hiato, esse hiato perdeu o acento. Exemplo de bocaiúva, por exemplo. Isso aí perdeu, beleza? Tranquilo? Bom, mas essas novas regras aí eu acredito que não devam aparecer para vocês, tá? Então ele vai na regra antiga, vai naquilo que não mudou. Então vamos lá. O remédio para esse mal continua sendo o tempo. Moçada, a palavra em destaque aqui é remédio. Essa é a minha palavra em destaque, ok? Tá aqui, ó, remédio. Beleza? Vamos lá? Remédio. Moçada, a terminação dessa palavra é um ditongo, ok? Ditongo oral crescente, né? Toda pinta de uma paroxítona terminada por ditongo oral crescente. Qual é a consequência disso? Tem que ser acentuado. Então isso não mudou. Regra antiga, regra nova não mudou. Isso aqui está ruim. Depois, os itens relacionados estão completos. Pô, ele quer esse cara aqui, ó. Tá? Ele quer esse cara aqui, ó. Itens. Beleza? Moçada, itens. Vamos lá? Cuidado. Você vai olhar, pô, itens está legal, tá acento. Tá legal o acento dele porque termina por ENS. Não. ENS são as oxítonas. Oxítonas terminadas em A, é O seguido não de S, mais EM, ENS. Tá? Exemplo seria parabéns. Parabéns, por exemplo, é acentuado, ok? Por quê? Porque aí eu tenho uma oxítona terminada em ENS. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada. Então esse acento está ruim. Essa questão está ruim. Esqueceu de fazer uma rubrica nessa página. A pronúncia correta desta palavra, é rubrica. E não o que você ouve aí direto como rúbrica. Tá? Como se ela fosse proparoxítona. Ela não é proparoxítona. Ela é paroxítona. A pronúncia correta dela é rubrica. Pô, mas como é que eu vou saber isso? Lembra lá que eu comentei com vocês em sala? Um pontinho lá da nossa gramática, chamado de ortoepia e prosódia, que é a correta pronúncia, correta posição da sílaba tônica. Então você tem rubrica, cateter, ureter, ok? Crisântemo ou crisantemo, acróbata ou acrobata. Então eu tenho uma sequência de palavras que podem ter dupla prosódia ou apenas uma prosódia. E aí eu tenho que saber a escrita, pronúncia correta dela. Ok? Tudo bem? Nesse caso aqui está perfeito. Então essa nossa questão é a questão que é correta. Então beleza, vamos marcar aqui letra C e partir felpudo para a próxima. Mas vamos analisar a próxima questão, né? Essas condições mantêm. Oh, que legal! Essas condições mantêm. Veja, aqui eu tenho o verbo manter. Manter é primo de quem? Manter é primo de ter. Então, moçada, se ele é primo de ter, ele tem a mesma particularidade do ter. Ou seja, ele mantém e eles mantêm. No caso de terceira do singular, que aqui é ele recebe um acento agudo aqui, ó. E no caso de terceira do plural, que seriam eles, para diferenciar da terceira do singular, ele recebe um acento
circunflexo. Vejam que esse acento que está na terceira do singular é por ser uma oxítona terminada em EM. O diferencial está aqui, ó, no circunflexo, para fazer a diferença entre pessoas, ok? Então a resposta correta aí é a resposta C de casa, beleza? Então questãozinha básica, questãozinha simples aí de quê? De análise fonética de, no nosso caso aí, acentuação. Questão de número 7. E essa questão de número 7 ela fala o seguinte, né? Leia o trecho do poema abaixo para responder à questão 7. Bom, trecho de O Turista. Não me adianta, todas as viagens são inúteis. Elas não nos levam a lugar nenhum, nem nos revelam o outro lado do mundo. Lê do Ivo. Considerando os pronomes desses versos, assinale a alternativa correta. Ok, então eu vou só reforçar aqui, mas os pronomes já estão destacados, né? Me, todas, nos e nenhum. Ok, então esses são os pronomes aí destacados, beleza? Ok. Vamos lá, vamos tentar analisar esses camaradas aí. Bom, primeiramente, esse me que aparece aqui para você, tá vendo isso aqui, ó? O que adianta? Adianta para alguém, a alguém, ou adianta isso, ou adianta a mim. Então, isso me adianta. Então, não me adianta alguma coisa. Então, veja, eu posso dizer que o verbo adiantar é um verbo transitivo direto e indireto, sendo aqui que ele foi usado somente na parte indireta. Então, isso, seja lá o que for, não adianta a mim. Beleza? Esse a mim, ele foi substituído por esse me que você está vendo aqui, ó. Então, o que esse camarada é? Pô, esse camarada é pronome. Ele é um pronome oblíquo, ok? E o que ele quer? Ele quer a classificação correta. Calma lá, vamos analisar antes de ir para as respostas. A gente sempre vai para cima das respostas, né? Mas o bom mesmo é você fazer a análise e depois ir para as respostas. Vamos lá. Todas as viagens são inúteis. Todas as viagens são inúteis. Quem é que são inúteis? As viagens. Mas são viagens quaisquer? Não, são todas. Então, esse todas aqui são quaisquer viagens. Ok? Então, esse todas, ele funciona para a gente como pronome indefinido. E é um pronome definido adjetivo ainda, se você quiser. Porque ele acompanha o substantivo viagens, né? Ele está relacionado ao substantivo viagens, ok? Elas não nos levam a lugar nenhum. Então veja, elas não levam nós mesmos, né? Quem leva, leva alguém. Veja que esse nos, ele está relacionado a esse verbo aqui. Então ele vem para completar o sentido desse verbo, ok? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Esse camaradinha passa a ser meu objeto direto. Então, esse nos que você está vendo aqui, o que ele é para nós? Novamente, um pronome oblíquo. Ok? Enquanto que a lugar nenhum, veja, esse camarada aqui não é advérbio de negação, né? Embora ele tenha esse sentido negativo, mas ele é um belo de um pronome. Que lugar é esse? Sei lá, qualquer, né? Então ele é um pronome indefinido. Ok? Ele é um pronome indefinido, beleza? Bom, se ele é um pronome indefinido, agora eu classifiquei cada um desses elementos. Então, o me, pronome oblíquo, todas, pronome indefinido, adjetivo, né? Nos, pronome oblíquo novamente, e não é um lugar qualquer, é um lugar nenhum, também seria um pronome indefinido adjetivo, ok? Vamos ver o que a questão fala agora? Considerando os pronomes desses versos, assinale a alternativa correta. Me é um pronome possessivo. Ih, deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Me não é possessivo. Ele é oblíquo. Olhando lá no texto lá, ele é oblíquo, ok? Todas é um pronome pessoal. Ih, pessoal não, ele é um pronome indefinido. Ele é um pronome indefinido.
ok? Nos é um pronome relativo. Jesus Cristo. Não, ele é um pronome oblíquo também, né? Ele é oblíquo lá no texto, ok? E nenhum é um pronome indefinido. Perfeito. Aqui está a alternativa correta. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, chega aí rapidinho para a gente bater um papo. E aí, beleza? Então, acabamos de resolver aí mais uma questão, tá ok? Ou mais um grupo de questões. Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar enfadonho, ficar muito chato. Mas vocês já estão percebendo que quando você tem o conhecimento, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então vimos ali questão de acentuação gráfica, acabamos de ver a questãozinha de pronome, apenas definição de pronome, né? Se você estudou lá a definição do que é um pronome indefinido, o que é um pronome possessivo, o que é um pronome relativo, e por aí vai, você mataria essa questão aí sem muita dificuldade, porque é uma questão simples de resolver, como eu disse, né? Tudo é simples desde que você tenha conhecimento, ok? Espero ter podido ajudar vocês mais um pouquinho. Nós vamos já terminar essa prova. São 10 questõezinhas. Nós estamos na questão de número 7. Próximo vídeo a gente continua. Forte abraço. Fique com Deus.